Fala, incríveis! Vocês estão bem? Olha, você já mediu uma peça, cortou e na hora que você foi colocar no lugar, viu que estava errado? Coisa chata, hein? Bem desagradável. Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre métodos e vamos falar sobre ferramentas específicas para poder resolver esse problema aí e você não errar mais nas medidas. Para fazer esse vídeo, eu contei com o apoio aí da Banggood, que gentilmente me enviou 3 produtos que eu pedi para eles e estão aqui para eu mostrar para vocês. Por falar nisso, vou deixar os links aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Ah, e por falar em Banggood, tem uma novidade que eu vou contar já já para vocês. Antes de falar dessa novidade da Banggood, eu tenho um convite para lhe fazer. Recentemente eu comprei uma máquina laser e estou preparando um vídeo para a gente trazer aqui para você. E eu quero o seu comentário, quero que você diga aí o que você gostaria que abordasse. Se o seu comentário chegar a tempo e tiver uma quantidade suficiente, a gente vai inserir o assunto aí nesse vídeo sobre a máquina laser. Deixa aí sua curiosidade, sua pergunta. Ah, e estamos chegando a 140 mil incríveis aqui no canal. Só depende de você. Compartilhe o vídeo, deixa o like e vamos em frente fazer o canal Oficina Carcará Garagem crescer cada vez mais. Conto com sua ajuda, hein? A novidade da Banggood é que eles cancelaram o seguro tarifário. Agora você não precisa ficar inserindo seguro, inserindo taxa disso, daquilo. Todos os valores já estão no preço do produto e você paga uma vez só, inclusive o ICMS. Se o produto vier e você for taxado, a Banggood vai pagar a taxa ali da alfândega para você. Então é só comprar, ficar tranquilo e esperar chegar em casa. Uma boa novidade, né? As leis vão mudando, as empresas vão se adaptando. Vamos falar sobre como marcar corretamente, como medir ângulos, como fazer medidas lineares e ter um padrão de medidas aí e, de quebra, uns cuidados com as ferramentas de medição. E para falar sobre marcar certo, nós vamos falar sobre estes produtos aqui. É um conjunto com 7 lápis, e já vem com refil. A Banggood nos enviou, vou deixar o link aí na descrição. E por que eu gostei deles? Primeiro, todos eles já têm apontador. Pois é, essa pecinha aqui é um apontador. Você pode, quando a ponta ficar ruim, é só você colocar aqui, ó, girar. E ele então já está aí com a ponta fininha, beleza. Esses grandes aqui também tem apontador, só que ficam aqui dentro, ó. Que legal, né? Então aqui tem esse apontadorzinho, é só você então pegar e girar aqui e está com a ponta feita. Outro detalhe bacana é porque ele vem tanto com a cor vermelha quanto a amarela. Olha, isso ajuda bastante quando a gente vai trabalhar com madeiras escuras. Olha essa maçaranduba aqui. O amarelo, ele destaca bem. Já se eu for usar o grafite, ó, ele não tem tanto destaque assim quanto o amarelo. Eu normalmente comprava lápis de cor, só que eles desgastam muito rápido, né? Porque eles são muito macios. Por falar nisso, esses lápis aqui, eles têm aqui no fundo como você marcar que tipo de grafite você colocou aqui. Se mais macio ou mais duro. Então ele tem a marcação aqui de 2B até 2H. Por que eu gostei bastante desses lápis? Existem alguns detalhes na hora da gente fazer a marcação na madeira. Por exemplo, eu posso usar um lápis de carpinteiro e fazer uma marcação grossa. Facilita a visualização, mas dificulta na hora de cortar. Para fazer os cortes é muito melhor trabalhar com uma linha mais fina. O outro detalhe aqui, além de trabalhar com a linha mais fina, porque a gente sabe exatamente onde a serra vai passar, é bom que você se acostume a ter um padrão de toda vez que você riscar para cortar, você colocar uma indicação de que lado a serra tem que passar. Veja, a nossa serra ela tem uma certa espessura, né? Se eu passar do lado de cá, desse lado esquerdo, ela vai tirar então este pedaço aqui, 1,5 milímetro, 1,8 milímetro,
E aí, esse aqui pode fazer falta, esse 1,8 milímetro pode fazer falta aí na sua medida. Então, eu coloco uma seta indicando de que lado a serra deve passar para eu não errar o corte. A outra coisa que eu gostei bastante é porque ele tem aqui um espaço considerável para você fazer a marcação em lugares que tem furos. Então, aqui eu tenho pelo menos 4,5 centímetros. Mas, se você precisar de mais espaço, você pode colocar a ponta, para você fazer a marcação que você precisar lá no furo. Com cuidado para não quebrar a ponta, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer movimentos circulares e deixar uma marcação desse jeito aqui, para aí então eu achar o centro. Achei o centro aqui, aí eu vou fazer o furo corretamente. Qual é o problema de não usar essa técnica? Vou exemplificar aqui para vocês. Vou fazer aqui a marcação circular, como eu gosto de fazer, e aí esse lápis aqui ajuda bastante. E vou fazer o que normalmente a gente faz, a gente pega uma peça mais fina, né, coloca ali no buraco e bate. Só que vocês perceberam que ele está inclinado aqui, ele não está perfeitamente em 90 graus, então esse erro pode acontecer. E olha só, o furo tinha que estar aqui e eu marquei ele aqui, totalmente fora de posição. Olha a diferença. O que isso vai acontecer? Na hora de montar a peça, você vai ter dificuldades. Além dos lápis, o kit vem também com esse riscador aqui, com a ponta metálica. E a grande vantagem desses riscadores é que, além dele fazer um risco bem fino, ele também vai tirar ou vai cortar aqui as fibras da madeira. Além do risco fino, quando a gente passar a serra aqui pelo lado, ela não vai levantar as fibras porque elas já foram cortadas aqui com a ponta do riscador. Tá vendo como uma simples marcação pode fazer diferença? Agora vamos falar sobre ângulos. E para falar sobre ângulos eu pedi este produto aqui, Mais um produto dessa Enjoy Wood, eu estou gostando dessa empresa. É um esquadro 3D que vai facilitar uma série de coisas aí. Por exemplo, ele vem aqui com uma pré-marcação para ângulos. Então é fácil você fazer marcações repetidas de ângulo usando esse pino aqui que já acompanha o produto. Além disso, eu gosto de uma função aqui que eu acho muito bacana, que é você poder fazer a marcação de dois lados de uma peça, colocando ele no local apenas uma vez. Isso evita que você cometa erro aí na hora de transferir o risco, né? E por falar em risco, ele vem com esses furos aqui, graduados de 1 em 1 milímetro, para você fazer a riscação como um graminho, né? Mas para que você não erre mais aí sobre ângulos, nós vamos além nesse assunto e vamos ter que falar aqui um pouquinho também dos goniômetros, né? Então eu tenho esses dois goniômetros aqui, o analógico e o digital, e você pode trabalhar também com aqueles transferidores escolar, tá? Não tem problema não. O que o goniômetro faz? Ele lhe dá uma medida de ângulo de uma peça em relação a uma base. Então, olha, a base é essa parte aqui de baixo e o ângulo vai ser esse que nós vamos marcar aqui. Então, se eu quiser, 47,9 graus, e aí eu venho aqui, e marco aqui, tá? Esse ângulo aqui é 47,9 e esse aqui também? Não, porque lembrem-se o seguinte, sempre que a gente fizer aqui uma marcação de 90 graus, eu vou ter 90 graus do lado de cá e 90 graus do lado de cá. Significa que ao todo eu tenho uma soma que vai dar 180 graus. Então sempre que a gente fizer uma marcação, a gente vai ter 180 graus. A soma do ângulo do lado direito com o ângulo do lado esquerdo. Então, por exemplo, vou colocar aqui 45 graus, travei ele aqui em 45 graus. Vou fazer essa marcação aqui de 45 graus. Risquei. Então, do lado de dentro aqui,
eu tenho esta marcação aqui, que é 45 graus. Do lado de fora, eu tenho aqui 135 graus. Soma aí 135 com 45, vai dar quanto? 180, exatamente. Então, você deve sempre se lembrar disso. A soma desses dois ângulos sempre vai dar 180 graus. Agora, voltando aqui para esse carinha, uma outra coisa bacana que ele vai nos ajudar é fazer a medição da altura do disco de serra, né, ou de uma fresa de tupia. Então, quando você encosta ele lá na bancada e ele vai ficar bem firme, né? Ao contrário de uma régua que quando você coloca ela pode ficar inclinada e você pegar a medida errada, com esse carinha aqui não. Ó. Você coloca ele lá na serra de bancada e você vai ver exatamente qual é a altura do disco que você precisa então para fazer o corte. E você já sabe, se estiver gostando, deixa o like, compartilhe o vídeo. Vamos ajudar o Will a chegar a 140 mil incríveis inscritos aqui no canal. Só depende de você, compartilhe esse vídeo aí. E não podíamos deixar de falar de medida linear. Então, olha só, antes de eu apresentar o produto que eu pedi para vocês, eu quero falar sobre a necessidade de estar sempre checando o material. Então, para fazer esse vídeo, eu resolvi testar aqui as minhas trenas. E, para minha surpresa, essa trena aqui está com a diferença. Vamos olhar mais de perto. Estão todas bem alinhadas aqui, mas quando eu coloco aqui, ó, em 20 centímetros, eu percebo que aqui eu tenho 20 centímetros, aqui eu tenho 20 centímetros, aqui eu já tenho 20 centímetros e 2 milímetros. O que eu acho que aconteceu? E aí já falando sobre cuidar do nosso material. Tá vendo que essa pecinha aqui, ela passa um pouco desse batente? Essa trena já caiu algumas vezes. E eu estou percebendo que isso aqui, ele está muito entortado para dentro. De forma que quando a gente coloca ele em alguma peça, ele já ganha aí, ó, 2 milímetros. Ele tinha que estar mais aqui para trás, ó, se ele estivesse reto. Então são detalhes aí bem importantes que você tem que estar tomando cuidado na sua oficina. Essa daqui também é uma ferramenta boa para não errar na medida, viu? Anota aí. Mas o produto que eu pedi foi esse aqui, ó. Esta régua da Hongju, uma régua de 26 milímetros, toda de alumínio. Aliás, os produtos da Enjoy Wood também são todos de liga de alumínio, né? E ele tem uma dupla função. Vou pegar essa pecinha aqui que eu fiz aí na máquina laser, que você vai deixar o comentário, né? São meus primeiros testes que eu estou fazendo lá na laser. Então veja, além de ser uma régua de ótima qualidade, ele tem meio que uma função aí de paquímetro, né? Ele consegue medir essas peças assim com maior precisão, principalmente essas peças redondas, né? Então aqui nós temos 96 milímetros. Também serve se você quiser fazer a medição de peças retangulares ou quadradas, né? Então aqui, ó, 43 milímetros. Olha, eu gosto bastante dessas réguas de aço, né? Eu tenho algumas aqui. O primeiro motivo é porque ela já começa aqui no zero, que é o caso aqui também dessa. Porém, essas réguas, elas nos facilitam na hora que a gente precisa que ela realmente dobre um pouquinho, mas tem hora que isso atrapalha. Também, quando eu estou com luva, na hora de pegar, gente, dá uma dificuldade danada. Você tem que empurrar ela para um cantinho para poder pegar. Aqui já é melhor. Olha, eu diria que não é um produto essencial nas oficinas, mas para as pessoas que gostam aí de ter equipamentos assim bacanas, essa régua aqui, olha, eu acho muito bacana mesmo. Mas vamos falar sobre medidas lineares e aí alguns cuidados. O primeiro cuidado é aquele que eu já falei, você verificar o material. Além disso, você vai tomar cuidado na hora que você for medir, de certificar que a régua ou o instrumento que você está usando para medir, ele está em paralelo com a peça, porque se ele estiver inclinado vai dar diferença. Você vai prestar atenção também na hora que você medir, principalmente para encaixes. Se a peça, então eu preciso saber
se esta medida aqui é igual a esta medida aqui. Porque às vezes tem diferençazinha na serra, né, na hora de cortar. Essa função aqui já nos ajuda bastante, ó, para fazer essas medidas de forma mais rápida. Então aqui eu já percebo, ó, que tem uma pequena diferença de um lado para o outro. Bem pouca coisa, mas aqui ele está mais apertado aqui na hora de entrar. Pois bem, outros cuidados que vocês vão ter. Vocês vão ter o cuidado sempre de fazer as anotações seguindo um padrão. Qual o padrão que eu gosto de seguir? Fazer as medidas de comprimento. Então, sempre primeiro comprimento. Depois, as medidas de largura. E depois eu faço as anotações das medidas de altura. Então, toda vez que você vê uma anotação minha, então vamos colocar aqui, ó, 26,7, então 267 milímetros. É outra informação interessante que eu vou passar para vocês. 10 centímetros ou 100 milímetros. E a outra aqui, medida de altura, 1,6 ou 16 milímetros. Olha, eu fiz as anotações aqui todas em milímetros. Tome cuidado para você não anotar ora em milímetro, ora em centímetro. É mais um padrão que você deve seguir. Além desse padrão aqui de sempre colocar comprimento, largura e altura, faça também sempre ou em milímetros ou em centímetros, conforme você preferir. Mas faça uma marcação aí que permita que você entenda o que você está fazendo. O importante é que a gente use aquela máxima da marcenaria, né? Medir 2 vezes para só precisar cortar uma vez certo. Antes de terminar, uma dica rápida sobre cuidados aí com seus equipamentos. E aí eu quero apresentar para vocês, ó, esse produto aqui que eu gostei bastante, é da Kimatic. Kimatic é uma dessas empresas que vou atrás procurando, pedindo, né, informação, e eles acabaram aí cedendo aí alguns produtos. Veja, eu vou exemplificar o cuidado com essa peça aqui que eu gosto muito. Esse esquadro Stanley, quem tem um sabe como ele é útil, né? Ele já estava enferrujado, eu passei uma escova de aço, mas ele já começou a enferrujar aqui novamente. Então o que esse produto faz? Ele é um lubrificante industrial autossecativo. Ele vai criar uma película aqui na sua ferramenta que vai dificultar aí o processo de enferrujar. Então ele não é igual a um WD ou aquele outro desengripante, tá? Além dele ter a função de lubrificante, ele cria essa película. Então eu já vou novamente passar uma escova de aço aqui, aplicar esse produto de tempos em tempos e depois a gente vai fazer uma manutenção aqui em todas as máquinas também, usando aqui esse Kimatic 10 lubrificante industrial autossecativo. Obrigado, Kimatic, por ter enviado aí para a gente esses produtos. O outro cuidado que você vai ter, sempre passar uma estopazinha, limpar o material. Olha só, aqui é cola, já caiu resíduo de cola aqui. O que isso pode acontecer? Na hora de eu fazer uma marcação, isso pode dar um desvio, ou se essa cola estiver, por exemplo, aqui, ela pode fazer com que o esquadro fique um pouco inclinado, né? Então sempre limpar o material e tomar muito cuidado com quedas, né? Quedas vão estragar aí nossas ferramentas. Então é isso, pessoal, chegamos ao final, espero que esse vídeo tenha lhe inspirado, tenha lhe ajudado. E eu quero ver a sua participação. Diga aí qual produto você gostaria de ver aqui, vamos pedir a Banggood ou outra empresa aí, né? Quem sabe eles mandam pra gente. Ou se você tem uma empresa também quer mandar um produto, desde que a gente fique livre aqui para poder testar e dizer o que a gente achou de fato, fique à vontade, teremos o maior prazer de receber aqui esse produto aqui na nossa oficina. Bom, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Lembre-se, vamos nos ajudar aqui a chegar a 140 mil incríveis inscritos no Oficina Carcará Garagem. Conto com você. Muito obrigado, você é incrível. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.